dia, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade à Guerra Fria, né? Que foi de 1947 a 1991. Então, muito tempo, muitos assuntos, muitos acontecimentos nesse período. Então, não dá para fazer isso tudo numa aula só, né? Então, eu dividi e nós vamos terminar hoje com essa aula. Bom, vamos lá. Nós vamos começar hoje com a Revolução Cubana. A ilha de Cuba foi uma colônia espanhola até o fim do século XIX, quando obteve a emancipação política com o apoio dos Estados Unidos. Após se tornar independente, Cuba passou a ser alvo da política imperialista norte-americana. Os Estados Unidos instituíram uma base militar no território cubano e adicionaram à Constituição de Cuba leis que permitiam a intervenção estadunidense, caso seus interesses fossem afetados. A economia cubana era predominantemente agrária, baseada nas culturas de cana-de-açúcar e de tabaco. Tabaco é fumo. Voltadas para o mercado externo e principalmente para os Estados Unidos, o que gerava dependência econômica. Os governos cubanos compactuavam com essa realidade de dominação em troca, recebiam apoio político e econômico dos Estados Unidos. E em 1952, a ilha vivia uma ditadura imposta pelo presidente autoproclamado Fulgêncio Batista. Em 1953, um grupo de jovens oposicionistas, liderados por Fidel Castro, tentou tomar o quartel de Moncada e assim iniciaram um levante popular. A operação foi um fracasso. Fidel Castro, exilou-se no México e formou um novo grupo de guerrilheiros para desembarcar em Cuba e derrubar Batista. O movimento obteve apoio de grande número de camponeses, trabalhadores urbanos, organizações estudantis, movimentos sociais e até de alguns partidos políticos. Pessoal, olha, infelizmente, a gente vai começar uma aula ao vivo, breve, e nós vamos ter esse barulhinho aqui atrás de mim, que são os meus cachorros. Eu não tenho como... às vezes eu paro a gravação, brigo com eles, mas como a gente vai ter aula ao vivo, vocês vão ter que se acostumar com esse barulho aqui, infelizmente. Porque eles têm vizinhos novos aqui do meu lado e eles não estão acostumados ainda, então eles começam a latir, tá? Bom, apoiados pela maioria da população, os guerrilheiros passaram a ofensiva. Os rebeldes já controlavam todo o país. Fidel foi recebido triunfalmente em Havana e Fulgêncio Batista fugiu da ilha. Com a vitória da Revolução, Fidel Castro, que se tornava primeiro-ministro, estatizou as empresas nacionais e as indústrias de grande porte, bem como as grandes companhias estrangeiras, o que desagradou profundamente os líderes políticos estadunidenses. No campo, foi realizada uma reforma agrária que expropriou, ou seja, tirou legalmente a propriedade ou posse de alguém, grande parte dos latifundiários de Cuba. Os cubanos, oponentes aos revolucionários, fugiram para os Estados Unidos em busca de apoio para um contragolpe
a Fidel. O governo reprimiu todas as formas de manifestação popular contrárias ao regime, com a prisão e o fuzilamento de quaisquer inimigo do novo Estado cubano. Aqui nós temos nessa figura Fidel, nós temos Che Guevara. Eu vou falar no finalzinho um pouquinho sobre quem foi Che Guevara, tá? E aqui nós estamos no auge da Revolução Cubana. Como retaliação às medidas implantadas pelo governo revolucionário, o então presidente dos Estados Unidos suspendeu as importações de açúcar cubano. Fidel, por sua vez, reagiu nacionalizando as companhias açucareiras, telefônica, petrolífera e de eletricidade, bem como os bancos estadunidenses. Em maio de 1961, Fidel declarou que Cuba passava a ser um Estado socialista, adquirindo assim o apoio da China e da União Soviética. Em grande parte, devido a esse apoio, Cuba teve crescimento econômico elevado até 1985. Já em 13 de março de 1961, o presidente estadunidense John Kennedy fez um discurso nos Estados Unidos que abordava a necessidade de integração dos países da América Latina, além de promover o desenvolvimento social, econômico, artístico e cultural da região. O principal objetivo era barrar o avanço das ideias socialistas, óbvio, do continente, principalmente após a Revolução Cubana. Esse programa ficou conhecido como Aliança para o Progresso. O objetivo disso tudo era elaborar um documento, formular propostas e validar o acordo de cooperação entre os países que compunham a aliança. Todos esses países da América Latina estavam representados, exceto Cuba. Aí, nesse período também, nós tivemos a corrida espacial. Nós vimos isso também na aula passada, retrasada, que a aula passada foi a correção do teste. A disputa pela dianteira nas pesquisas espaciais entre União Soviética e Estados Unidos. Durante a Guerra Fria, ficou conhecida como Corrida Espacial. Essa corrida iniciou quando, em 1957, os soviéticos enviaram o primeiro satélite ao espaço. Aqui também está falando sobre Fidel Castro, assume o poder de Cuba. E de 1959 a 1976, Fidel Castro governa Cuba como primeiro-ministro. Já em 1976, Fidel Castro como presidente da República de Cuba. E ele ficou até 2008. A corrida espacial, que durante a Guerra Fria, a União Soviética levou o primeiro homem ao espaço e os Estados Unidos levaram o primeiro homem à Lua. Lembra a briguinha? Estados Unidos, União Soviética. O que o implantava, logo depois o outro inventava outra coisa. E assim essa briga, Em uma clara demonstração, do homem à Lua, de que as duas potências queriam a todo momento superar
uma a outra, né? Cada uma queria superar, né? Não aceitava ficar por baixo. Então, quando uma criava, a outra criava também. Né? O importante era não ficar por baixo. Foram formadas também redes de espionagem em ambos os países, para tentar descobrir o que se planejava do outro lado. E nesse momento surgiram agências como a CIA, nos Estados Unidos, e a KGB, na União Soviética. A corrida espacial trouxe muitos fatores positivos, pessoal, como o desenvolvimento de alimentos e medicamentos, o aprimoramento de tecidos e outros materiais, os avanços na informática, o desenvolvimento de satélites e bases meteorológicas, quase que não sai, entre outros. Nós tivemos também o confronto norte versus sul. Até a Segunda Guerra Mundial, as desigualdades econômicas e sociais eram justificadas do ponto de vista colonial. Ou seja, os povos colonizadores eram desenvolvidos e considerados civilizados, e os povos colonizados eram atrasados e não civilizados. Presta bem atenção. Os povos colonizadores eram desenvolvidos e considerados civilizados. Ou seja, aquele que colonizava aquele lugar era considerado civilizados, desenvolvidos e civilizados. E o povo que era o povo colonizado, ele era considerado um povo atrasado e não civilizado. Né? Vamos dar um exemplo assim da África. Quem coloniza a África é um povo desenvolvido, né, e civilizado. O pobre do africano lá, né, que vive na miséria, mas que o lugar dá muita fortuna a quem coloniza, ele é considerado um povo atrasado e não civilizado. Olha que tristeza! A independência política dos povos colonizados não correspondeu, na maioria das vezes, nem mesmo à independência econômica. Esta última foi uma das principais causas do seu subdesenvolvimento. Os chamados países subdesenvolvidos passaram então a ser designados como terceiro mundo. Lembra alguma coisa? Sendo também denominados países em desenvolvimento. Nesse grupo está a maioria das nações do mundo, e apesar de terem mais da metade da população do planeta, são responsáveis por apenas 20% da produção mundial. 20% da produção mundial. Fatores como concentração da terra, altas taxas de desemprego e dependência econômica, cultural e tecnológica do exterior são apenas alguns dos itens que compõem o complexo contexto desses países, levando a uma relação desigual entre eles e as nações desenvolvidas. Olha a dependência aí, gente. Né? A dependência em tudo em relação, hoje em dia, principalmente aos Estados Unidos. Aqui, a corrida espacial, né? O primeiro satélite artificial da Terra, enviado ao espaço pela União Soviética em 1957, e no outro, o homem que chegou à Lua em 1969. Bom, movimentos de contestação nas décadas de 1960 e 1970
Claro que o povo não ficou quieto, né? Movimentos sempre teve, não é agora que vocês estão vendo isso, que as pessoas vão para a rua, brigam, vão contra o governo. Isso teve também, gente, lá atrás. E foram vários movimentos nessa época, vários. E a hegemonia política e econômica dos Estados Unidos sobre as nações capitalistas determinou também a sua hegemonia nas manifestações alternativas que ali surgiram e sua extensão para a Europa e outras regiões. Os movimentos de contestação, pessoal, aconteciam em duas frentes. Os de natureza radical, representado pelos negros, nascidos em guetos, pobres das grandes cidades e segregados pelos brancos, que passaram a buscar a igualdade jurídica e econômica. E outra frente que encampava os movimentos dos jovens de classe média, também nascidos nas grandes cidades, que buscavam resolver a grave crise de valores instituída pela sociedade de consumo moderna e pela cultura da sociedade capitalista estabelecida, denominada de contracultura. Ou seja, o capitalismo cresceu, a desigualdade também. Então, o que acontecia? O que aconteceu? As pessoas estavam vendo que estava crescendo a desigualdade e começaram a lutar para que isso acabasse. Só que acabou, né, gente? Piorou mais ainda. Porque hoje nós temos aí um capitalismo selvagem, né? Que todo mundo quer comprar. Se sair um celular novo, eu quero aquele celular novo. Se sair um tênis novo, eu quero um tênis novo. Se sair um carro novo, eu quero aquele carro novo. E assim vai. O mundo está desse jeito, né? E quanto mais o capitalismo cresce junto à desigualdade social. Por quê? Porque tem aqueles que mandam e aqueles que obedecem. E aqueles que obedecem é o pobre do trabalhador, que o patrão enriquece cada vez mais e o pobre do trabalhador ganha o seu mísero salário para no final do mês, né, segurar até o final do mês o dinheiro para sustentar a sua família, que muitas das vezes precisa comprar e enriquecer cada vez mais o seu patrão. O movimento hippie foi a sua... Deixa eu ver se tem aqui. Acho que tem. Aqui são os movimentos de contestação, né? Primavera de Praga, maio de 1968 na França. Mulheres lutando por seus direitos, que não tinha... Mulheres não tinham total liberdade, direitos. Então, ela foi para a rua e lutar pelos seus direitos, né? Se hoje nós mulheres temos direitos, né? Vamos dizer assim, hoje, antigamente tinha emprego que mulheres não podiam trabalhar. Hoje você vê mulher como pedreira, você vê mulher como frentista no posto, coisa que era só para homem. Ainda é marginalizado muito isso, né? Muito preconceito em relação a isso. Como pode uma mulher dirigir um ônibus? Mas pode, por que não? Né? Como pode? Eu não vou querer uma mulher construindo a minha casa? Não vai sair nada direito. Muitas das vezes sai melhor do que a construção feita por um homem. E isso acontece muito. Esses direitos só foram conquistados através desses movimentos, dessas revoluções, dessas brigas, ir para a rua, pedir, impor os direitos. Se não for lutar, gente, a gente não consegue nada. A gente precisa falar, se expressar, lutar, claro que sem violência. Ir para a rua, lutar, né, como aconteceu nesses movimentos de contestação, lutar, né, sem quebrar patrimônio público, sem prejudicar ninguém, mas lutar pelos seus direitos.
E se nós conquistamos isso, foi porque teve essas pessoas que lutaram para novas conquistas. E aqui nós temos embaixo, né, os homossexuais lutando por seus direitos, que precisou ir para as ruas também, pedia, né, lutar por esses direitos. O movimento hippie, a grande marcha, né, do movimento negro de Martin Luther King também foi. Então, esses movimentos que eu mostrando aí para vocês, e hoje nós tivemos uma resposta, né? Se hoje nós tivemos uma resposta, é porque esse pessoal, eles foram para a rua e lutaram. Aqui o movimento hippie, né? Essa foto aqui é antiga, mas foi repetida agora há pouco tempo, né? Uma mulher, o exército, né, apontando armas e ela oferecendo flores. Então, ela foi repetida agora há pouquinho tempo nesses movimentos na rua, né? Os hippies. Bom, o movimento hippie foi a sua expressão máxima. Jovens abandonavam seus lares e passavam a viver em comunidades alternativas para pôr em prática seus ideais. Paralelamente ao movimento da contracultura, desenvolveram-se os movimentos estudantis, inicialmente restritos a reivindicações em relação ao ensino, passaram gradativamente à contestação política. O tropicalismo foi um movimento liderado por Caetano Veloso e Gilberto Gil e teve curta duração. Esse movimento se contrapunham às expressões dos artistas da MPB, música popular brasileira, da bossa nova, do samba e da jovem guarda, liderada pelo cantor Roberto Carlos. O movimento de contracultura no Brasil fez muito sucesso em festivais de canções. O que foi, né? Agora eu vou explicar um pouquinho o que foi esse movimento hippie. O movimento hippie foi um comportamento coletivo de contracultura dos anos de 1966. E embora tendo uma relativa queda de popularidade nos anos de 1970, mais ou menos, nos Estados Unidos, a célebre máxima paz e amor, né? Eles pregavam muito isso, os hippies, né? Paz e amor. E que precedeu a expressão, não sei se eu vou pronunciar direito não, bem de bombe, a qual criticava o uso de armas nucleares, né? Eles sempre pediam paz e amor, aquela coisa bem zen, né? Os hippies. E o objetivo desse movimento hippie era rebelar contra os valores instituídos pelas sociedades e, através do descondicionamento, chegar à existência autêntica, embasada pela formação de uma nova consciência. Ou seja, eles lutavam para que aquilo tudo acabasse, né? A desigualdade, aquela briga de Estados Unidos e União Soviética. E a característica desse movimento hippie era a resistência pacífica, né? Tanto é que eles eram paz e amor o tempo todo, protestos políticos contra aquilo que consideravam insustentável na sociedade vigente. Já o tropicalismo foi um movimento cultural brasileiro que surgiu sob a influência das correntes artísticas da vanguarda e da cultura pop nacional e estrangeira, misturando assim
manifestações tradicionais da cultura brasileira a inovações estéticas radicais. Ou seja, nas músicas, nas próprias músicas, né, que eles cantavam, eles mostravam isso, eles queriam mostrar isso para a sociedade, né, através da música, o que estava acontecendo no mundo nesse período. E muitos deles, gente, porque esse período de Guerra Fria também juntou aqui no Brasil com o regime militar, eles, através das músicas, eles falavam o que estava acontecendo. E muitos tiveram que ser exilados em outros países, porque aqui no Brasil, com a ditadura militar, não permitia que que as pessoas falassem mal do governo. Então, muitos eles criaram festivais de música aqui e tudo por censura, tá? Foi uma época que tudo era censurado, inclusive a música. Ela não podia falar do que estava acontecendo em nenhuma música. E as músicas de Caetano Veloso, Gilberto Gil, entre outros, eles passavam muito isso, o que estava acontecendo, né? Chico Buarque, né, com a música Cálice, nós vamos ver isso quando a gente entrar em regime militar. E o objetivo desse movimento, né, tropicalista, era arejar e a elitista, né, o pessoal da elite e nacionalista cena da cultura brasileira, tornando nossa música mais universal e próxima aos jovens. Por quê? Porque as músicas da época eram músicas mais para pessoas adultas, né? Adultas que eu digo assim, mais velhas. E o tropicalismo veio com músicas alegres, músicas atuais, músicas jovens, né? E foi uma revolução essa mudança de música, né? Que os jovens passaram a ter também, a se identificar com a nova cultura musical. Bom, eu vou falar agora um pouquinho, que eu falei para vocês lá atrás, que eu vou falar um pouquinho de Che Guevara. Quem foi Che Guevara? Né? Ernesto Guevara. Ele ficou conhecido como Che Guevara. Foi um revolucionário marxista, médico, autor, guerrilheiro, diplomata e teórico militar argentino. Uma figura importante na Revolução Cubana. Seu rosto estilizado tornou-se um símbolo contra a cultura de rebeldia. Ideologia de Che Guevara era esquerdista. Lutou junto com Fidel Castro na Revolução Cubana e aderiu ao socialismo. E lutava também, né, contra a pobreza e a desigualdade social. Ele lutou também na África e na América do Sul pelas mesmas causas. Então, isso é um pouquinho de quem foi Che Guevara. Bom, vocês terão um exercício dessas duas páginas do livro, né, 52 e 56. E nós vamos corrigir na próxima aula. Não sei se será ao vivo, ou se teremos a videoaula de novo, tá? Então, vai ser legal a aula ao vivo, porque nós vamos tirar dúvidas. Nós vamos corrigir os exercícios, que muitas das vezes vocês acabam não fazendo, né, esperando o gabarito, que eu sei que muitos fazem isso. Então, a gente vai corrigir junto, eu vou tirar dúvidas. Como eu faço na sala de aula, que eu peço para um falar, o outro falar, a gente corrigir. Então, eu quero que vocês façam, porque estando ao vivo, eu vou ver se vocês fizeram. E quem estiver na sala junto comigo, eu vou pedir para que fale a resposta. Então, façam os trabalhos, tá bom? Um beijinho, até a próxima aula.
Ah, desculpa pelo barulho, tá? Dos cachorros, mas vocês vão ter que se acostumar mesmo com essas aulas ao vivo, né? Por isso eu não interrompi, não parei a gravação e briguei com os cachorros, como eu sempre faço, né? Porque a gente vai estar ao vivo semana que vem ou na outra, não sei quando vai começar, mas a gente vai estar ao vivo, vocês vão estar escutando eles do mesmo jeito, que eu não vou poder toda hora parar com vocês e brigar com eles. Então, são vários cachorros, né? São 5 cachorros no quintal. Então, é impossível ter silêncio, tá bom? Um beijinho.